Bom dia, tudo bem, crianças? Hoje, sexta-feira, dia 24 de julho, nós vamos começar com ciências, depois português e matemática, tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho das formas de perceber a passagem do tempo. Na verdade, gente, o tempo ele não para, né? Nós nascemos e aos pouquinhos nós vamos crescendo. Isso acontece com as plantinhas, como vocês fizeram a experiência do feijão, né? O feijãozinho, ele começou a crescer, ele nasceu os brotinhos, depois os galinhos, as folhinhas. Isso acontece com nós, seres humanos também. Então, podemos perceber a passagem do tempo ao observar a natureza e as mudanças que acontecem à nossa volta. Não é verdade? Então, vamos ler o texto para saber quanto tempo duas sementes demoraram para se tornar árvores gigantes. As sementinhas de gigantes. Por que gigantes, né? Vamos ver? As sementes, aconchegadas pela terra, começaram de repente a sentir uma força que vinha de dentro delas, e era tanta que sua casca abriu para deixar sair pequenas raízes bem novinhas. O impulso de crescer não parava, e as sementes se transformaram num caule, uma espécie de pescoço que se espichava cada vez mais alto e mais alto. Surgiram então assim duas árvores, brotadas do chão. Uma delas nasceu no lugar em que a chamam de baobá, e a outra cresceu numa região onde chamam de embondeiro. Depois de 1000 anos, dois gigantes elas se tornaram. Demorou muito para elas se tornarem árvores gigantes, não é mesmo? Então, elas têm o quê? Elas têm esses dois nomes, mas são a mesma árvore, mas receberam nomes diferentes conforme o lugar onde elas nasceram, certo? Em uma região elas são chamadas de baobá e a outra embondeiro, né? Então, agora a gente vai fazer o quê? A atividade. O meu aqui, gente, o meu livro tá com resposta porque é o livro do professor, tá? Mas de vocês está um formato diferente, certo? Grife no texto a frase que indica quanto tempo demorou para a sementinha se transformar em duas árvores gigantes. Então, vocês vão grifar no texto, olha. Depois de 1000 anos, dois gigantes elas se tornaram. 2. Ordene as etapas do crescimento das árvores citadas no texto. Então, primeiro, o que aconteceu? As sementes se aconchegaram na terra e depois as cascas das sementes se abriram e saíram pequenas raízes. Depois as sementes se desenvolveram e formaram um caule alto e surgiram duas árvores gigantes. Então, aí depois vocês vão pensar um pouquinho para fazer. Só estou dando alguns exemplos e falando algumas coisinhas para vocês não ficarem perdidinhos aí. Tudo bem? Então, 3. Desenhe como você imagina as etapas de crescimento da sementinha até se tornar uma árvore gigante. Siga as informações da legenda. Então, de acordo com o que eu vou ler, eu vou desenhar. Tudo bem? A casca da semente se abriu para deixar sair as pequenas raízes. Depois, aqui no segundo quadradinho, a semente se desenvolveu e formou um caule cada vez mais alto. No terceiro quadradinho, depois de 1000 anos, ela se tornou uma árvore gigante. Então, muito fácil e muito legal de fazer, certo? Então, eu acho que nossas atividades de ciência acabam por aqui. É o exercício 1, o 2 e o 3. Aí agora a gente vai fazer o quê? A aulinha de língua portuguesa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, né? Nós já fizemos as atividades de ciências e vamos embaralhar o que está tudo desembaralhado aqui. Desembaralhe as sílabas e anote o nome da palavra. Faça um desenho para representar a palavra. Eu vou descobrir aqui uma palavrinha e vou escrever aqui. E vou fazer o desenho dela aqui, hein? Ó, borboleta. Vou escrever aqui e desenho aqui. Não vou falar esta, tá, gente? Não vai ficar muito fácil. Agora, em cada círculo, as sílabas de duas palavras diferentes embaralhadas, hein, gente? Agora eu vou descobrir duas aqui. Descubra quais são as palavras, escreva-as corretamente e faça um desenho para representar cada uma delas. Então, agora eu tenho duas palavrinhas, ó. Vaca. Desenho aqui e escrevo. Aí eu vou descobrir a outra, faço a mesma coisa, desenho e escrevo. E aqui também, eu vou descobrir e vou desenhar e escrever. Tudo bem? Agora a matemática, vamos lá? Descubra quantas meias há nesses pares, anotando a sequência numérica de 2 em 2. Então, 2
De 2 em 2. Não é o 3. Porque não é de 1 em 1. É de 2 em 2. 2, 3, 4. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. E assim eu vou fazendo até chegar aqui. De 2 em 2. Tudo bem? Não é de 1 em 1. Observe os números em cada livro. Cada livro tem 2 números. Pinte de amarelo a página do livro que traz o número maior. Então, entre esses 2 números, eu tenho o 89 e o 98. Qual é o número maior? O 98. Então, eu vou fazer o quê? Pintar de que cor? De amarelo. Faço isso com os demais livrinhos. E a nossa aulinha acaba aqui. Um bom final de semana para vocês. Se cuidem, fiquem em casa.